Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o programa Tempo de Aprender, a proposta pedagógica desse programa e falar algumas práticas que podem estar sendo feitas em sala de aula para estar fazendo com que as crianças estejam evoluindo em sua aprendizagem. O programa Tempo de Aprender, para quem não conhece, ele veio para substituir o programa Mais Alfabetização, que é onde um assistente vai para a sala de aula juntamente com o professor do primeiro e segundo ano e vai estar fazendo intervenções juntamente com esse professor. Então, esse professor ele vai estar auxiliando o professor naquilo que for necessário no decorrer de suas aulas, para estar potencializando o desenvolvimento dessas crianças na leitura, na escrita e no desenvolvimento matemático. De acordo com a intervenção, com a avaliação realizada, o professor ele vai perceber as dificuldades de cada aluno e ele vai propor atividades onde cada uma dessas crianças estejam se desenvolvendo mais. Ele vai traçar atividades que contemplem aqueles alunos. Algumas atividades que é importante serem feitas todos os dias é a atividade de leitura. E aí, assim, é importante ter pelo menos 15 minutos de leitura todos os dias. Esse professor vai. É interessante ser no início da aula, enquanto as crianças vão chegando, já tem essa proposta de leitura. Aí, aqueles que sabem, já sabem ler um pouco, pode pegar um livro para ir folheando. E aqueles que sabem menos, o professor pode estar, juntamente com a assistente de alfabetização, tá trabalhando o alfabeto. Pega o alfabeto móvel ou um alfabeto que esteja fixado no caderno da criança para estar trabalhando todos os dias. E de acordo com os níveis, trabalha as sílabas, trabalha palavras, trabalha frases e assim vai desenvolvendo. E aí o professor vai sinalizando cada criança que ele fez a leitura no decorrer daquela semana. Por exemplo, segunda-feira trabalhei 5 crianças. Na terça eu já vou estar auxiliando outras 5. E aí vai fazendo esse rodízio no final da semana, o professor ele já conseguiu contemplar todas as crianças e em todos os níveis. E aí, uma atividade que eu trouxe hoje como proposta para o professor estar trabalhando juntamente com a assistente em sala de aula, é a lista de palavras, a produção de lista. Como assim a lista? A lista ele vai estar contemplando todos os alunos, porque vai ter palavras simples, palavras complexas, o professor ele vai estar estimulando, então vai estar trabalhando desde a criança que está pré-silábica até aquela criança que já está silábica alfabética, indo para o nível ortográfico. Então, todas as crianças elas serão contempladas com essa atividade. Aí é interessante que o professor ele faça uma lista de, por exemplo, brinquedos, frutas, comida saudável, meios de transporte. Então, vai ser uma lista assim contextualizada. E aí, o professor é interessante trabalhar pelo menos umas 10 palavrinhas, e aí é interessante o professor, quando for falar sobre essa lista, ele ir perguntando para as crianças. Sim, vamos trabalhar, por exemplo, meio de transporte. Quem sabe o meio de transporte? Aí vai estimulando as crianças a estarem falando, trabalha a oralidade. Aí vai pegando aqueles que têm mais dificuldade, pergunta a primeira letra. Carro. Olha, carro. Como é que eu faço carro? Levando a criança a pensar. Aquela criança que ela está pré-silábica, ela vai associar que as letras são feitas para escrever palavras. Aquela criança que está silábica com valor sonoro ou sem valor sonoro, ela vai estar identificando a primeira letra das palavras, vai estar sabendo formar sílabas, então vai estar estimulando todas as crianças. Então, essa lista, ela é uma lista para ser feita juntamente o professor junto com o aluno. E aí, durante esse momento de produção, o assistente de alfabetização, ele pode estar passando nas mesas para ver aquela criança que está com dificuldade, aquela criança que está um pouco atrasada e está auxiliando essas crianças no decorrer dessa atividade. E aí, a lista de palavras, a partir daí, por exemplo, se o professor for trabalhar com todo mundo, trabalha a lista de palavras,
Depois, pode contar quantas palavras tem, quais são as vogais, quais são as consoantes, quantas vogais tem, quantas consoantes tem, anotar esse resultado, pode trabalhar posteriormente a separação de sílabas. E aí, assim, se o professor for trabalhar a partir de grupos de aprendizagem, um grupo pode avançar mais e outro pode ficar um pouquinho atrás, assim, a depender da forma como o professor for trabalhar. Não necessariamente precisa estimular todos o mesmo tanto. Se for em grupos separados, se for junto, dá de ir todo mundo fazendo aquela atividade da mesma forma. Aí depois, o professor, ele pode separar as sílabas. Aí, por exemplo, no outro dia, vamos trabalhar com sequência didática. No outro dia, o professor pode retomar aquela lista de palavras, chamar os alunos para construir frases, construir um texto coletivo. Então, vai estar dando continuidade àquela atividade proposta anteriormente. Então, essa atividade ela vai ficar mais relevante para aquele aluno. Então, passar uma semana inteira trabalhando aquele conteúdo e estimulando todas as crianças em todos os níveis de aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Quem gostar, pode comentar e pode estar dando outras sugestões para a gente estar falando aqui. Desde já, muito obrigada. Tchau.